Nesse vídeo você vai entender o que você precisa fazer para se destacar dos outros psicólogos. Quais ações você pode fazer para o seu potencial paciente ele enxergar o seu serviço como um serviço melhor, ou pelo menos um serviço diferente da psicologia. E aí eu vou te mostrar como é que funciona o mercado hoje, por que os psicólogos não estão conseguindo se destacar e o que você precisa fazer para você conseguir atingir esse objetivo. Vamos começar com o seguinte, fazer uma pergunta. Você já notou que todos os psicólogos são iguais, cara? Me passa um pouco essa vibe, assim. Todos não, mas tem uma parte ali que é muito parecido, cara. Se você pensar psicólogo agora no TikTok, você vai encontrar, cara, umas psicólogas que parecem irmãs, assim, sabe? Tipo assim, todas vestem a mesma roupa, tem o mesmo cenário, se portam igual, usam o mesmo óculos, falam da mesma maneira, os temas são iguais, é tudo igual. E isso não é uma coisa, uma crítica moral, tá? A elas, não leve para esse lado, assim. Inclusive, eu acho muito bonito como elas se vestem e tal, mas é igual, é parecido ali, né? Muito igual, né? E isso acontece por alguns motivos. O primeiro deles é porque o mercado tá saturado, e com a saturação de mercado, acaba vindo uma certa insegurança, porque ninguém tá mais ou menos sabendo o que fazer. E aí, como você tá inseguro e você não tem um norte muito bom, você se guiar pelo que o outro tá fazendo, começar a copiar o que o outro tá fazendo e o que tá dando certo pro outro, se torna uma coisa muito viável, se torna uma coisa muito justa, né? Se torna uma coisa que faz muito sentido. Só que isso tá errado. Por quê? Porque tem muita gente que tá copiando até as coisas erradas que outros estão fazendo, né? Mas eu não vou entrar muito nesse ponto, porque a gente já tratou sobre saturação de mercado em outros vídeos. Inclusive, eu vou deixar aqui no card a nossa aula do Basicão 1, onde a gente só estuda, é uma aula de 2 horas, onde a gente só analisa o mercado da psicologia e você vai ver de forma muito mais aprofundada isso que eu tô trazendo. Mas antes da gente chegar nisso, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, né? Pra você pensar na diferenciação, você precisa pensar na percepção que o seu público tem sobre o seu trabalho. E isso é muito importante, porque não é o que você tem, não é o trabalho que você oferece, é a percepção que o público tem sobre o seu trabalho. E olha uma coisa interessante, no Brasil, talvez no mundo, tá? Não sei se no mundo, mas pelo menos no Brasil, as pessoas não têm a menor noção do que o psicólogo faz. Se você perguntar, até mesmo para as pessoas que fazem terapia, no caso que são clientes, né? São pacientes. Até mesmo para elas, a diferença entre um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, provavelmente ela não vai conseguir te explicar de uma maneira muito assertiva. Provavelmente ela não vai conseguir explicar de uma maneira muito objetiva, né? Ela não sabe. Agora, se perguntar para ela o que um psicólogo faz, também ela não vai saber te responder. Provavelmente ela vai responder algo, cura a ansiedade, cura tal coisa, lida com a saúde mental. Vai dar essas respostas muito genéricas. Ela não tem de forma objetiva, ela não sabe de forma objetiva o que um psicólogo faz. E isso é muito importante pra gente discutir esse tema. Por quê? Porque se o seu paciente ele não sabe o que você faz e ele acha que todo psicólogo é igual, você concorda comigo que ele sempre vai escolher a opção mais barata? Concordamos com isso? Não faz sentido ele escolher um outro psicólogo se ele não sabe a diferença que outro psicólogo tem, entendeu? Tem até uma história interessante que eu costumo contar quando a gente vai pra esse assunto, que é um vídeo que eu tinha visto no TikTok de uma psicóloga que ela gravou, fez um post assim, falando, pessoas que passam com um psicólogo, me contem o que vocês analisam na bio desse psicólogo? Me contem o que você gostaria que seu psicólogo tivesse. Quais pontos você analisa? Cara, se você for ver os comentários, a maior parte das pessoas não tem critério algum. Critério nenhum. É a gente falando assim, eu gosto de uma psicóloga mulher, porque eu acho que só mulher vai me entender, né? Mas esse critério, cara, isso não é critério algum, né? É basicamente a pessoa, ela não sabe o que um psicólogo faz, então ela vai pra o que na cabeça dela faz sentido, entendeu? Mas não tem lógica alguma. Ou a pessoa falando assim, eu sou negro, eu quero ir com um psicólogo que seja negro. Porque aí ele vai entender minha vivência. Cara, isso não é critério, de verdade. Isso é não critério. A pessoa, ela tem tanto desconhecimento sobre a área que ela vai pra coisa que na cabeça dela faz sentido e é a coisa mais óbvia na cabeça dela, entendeu? Porque, por exemplo, o que faz mais sentido pra atender um público negro? Simplesmente um psicólogo negro ou um psicólogo que ele é especializado em Fanon, que ele entende, estudou as raízes da branquitude e da negritude no Brasil. O segundo é muito mais qualificado, mesmo que ele seja branco, entendeu? Ele não tem critério algum no que ele tá dizendo, entendeu? Então, isso aqui é muito importante pra a gente conseguir entender que o seu público, ele não sabe o que você faz. E você falar pra ele coisas muito abstratas, tipo assim, porque eu tenho doutorado, é porque eu estudei muito, porque, nossa, eu fiz pós-graduação, porque eu gasto muito dinheiro em livros, ele não liga, ele não se importa com isso. Esse tipo de argumento é argumento de chororô, assim, sabe? De verdade. Não quero que você leve pro pessoal, tá? Não leve pro pessoal. Mas assim, é um argumento de chororô. O seu paciente, o potencial paciente, ele não vai ser convencido com isso. Ele vai ser convencido com você argumentar o porquê que o processo da psicologia consegue resolver o problema dele e por que o seu trabalho é diferente na forma do serviço.
Não quanto que você estudou, não quanto que você sabe, porque isso ele não liga. De verdade, argumentos de autoridade na internet, normalmente, eles funcionam só em momentos muito específicos. Na maior parte das vezes, as pessoas não ligam. E aí que entra o ponto alto aqui do que a gente tá falando. Por exemplo, se você quer ter um diferencial, você entende que você tá no mercado saturado e que tem muitos psicólogos. Você precisa ter um diferencial para você se destacar desses psicólogos. Se o seu potencial paciente, ele olhar assim, ele olhar 10 psicólogos e fala, putz, eu quero esse, eu quero você. Você que eu quero fechar. Porque a partir do momento em que ele toma essa decisão, a partir do momento em que isso faz sentido pra ele, pode aparecer 1000 psicólogos cobrando R$30. Ele vai fechar com você. Porque ele viu mais valor no seu trabalho. E aí que entra o ponto alto. Você precisa, quando a gente pensa em destaque, você precisa saber responder a seguinte pergunta. Por que que o seu paciente ele deveria escolher você e não outro? Você sabe responder essa pergunta com clareza? Lembrando que não vale, eu estudei muito, tenho doutorado, tenho mestrado, tenho isso, tenho aquilo. Não, porque eu gastei muito tempo, eu estudo muito. Ninguém liga. De verdade, ninguém liga pra isso, tá? Por que que o seu paciente ele deveria escolher você, tirando esses argumentos? Ah, meu serviço é bom. Isso não é argumento. Ah, porque meu serviço... Não importa. Ah, porque eu trago acolhimento. Não importa. Ninguém liga pra isso. Na cabeça dele, todo psicólogo traz acolhimento. Por que isso é diferente? É como se eu falar que, tipo assim, cara, meu trabalho de marketing é diferente porque eu trago leads. É o meu trabalho, faz parte do meu trabalho isso acontecer, entendeu? Então não é uma diferencial. Você precisa saber responder essa pergunta de uma maneira clara e objetiva. Mas vamos lá, se eu trouxer só o problema aqui, eu tenho certeza que só com esse questionamento que eu te trouxe, já te trouxe uma outra visão do mercado. Você já começa a olhar esse problema de uma maneira um pouquinho diferente. Mas se eu jogar só a bomba aqui, só o problema, não seria tão legal, né? Eu vou trazer uma solução aqui pra você, né? É basicamente o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito do Seth Godin, que ele fala que em um mercado saturado, encaixar-se é fracassar. E eu quero que você entenda, internalize essa frase. Porque pra você se destacar, você tem que fazer exatamente o que ela tá dizendo. Quer dizer, o contrário, na verdade, né? Você não pode se acomodar, você tem que fazer o contrário do que as pessoas estão fazendo, que é tentar se encaixar no mercado saturado. Isso não vai dar certo, você vai ser mais um. Você quer se destacar e tá querendo fazer o que os outros fazem? Não faz muito sentido, né? Você copiar o que os outros fazem, você quer se destacar. Você tem que fazer coisas diferentes. Então vamos lá, o que você precisa fazer? Basicamente só há duas maneiras para você se diferenciar no mercado saturado. A primeira delas é com nicho. Por quê? Porque enquanto você vai ter 1 milhão de psicólogos atendendo todos os tipos de demanda, se você atender um único nicho, o seu produto / serviço vai ser melhor, você vai ter um diferencial aos olhos do paciente e você vai conseguir cobrar mais caro, entendeu? Olha só que interessante, muito legal, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente cai no raciocínio errado de pensar o seguinte: ah, porque se eu atendo todos, eu vou ter mais pacientes, certo? Porque aí eu atendo todas as demandas, tem muito mais gente, são muito mais problemas que eu posso atender. Então a chance de eu conseguir mais pacientes é maior, certo? Errado. Não é assim que funciona. Por quê? Porque todos os psicólogos já estão fazendo isso. E o que vai acontecer? Se todos os psicólogos têm exatamente esse mesmo ponto de vista, o paciente, ele sempre vai escolher o psicólogo mais próximo dele. Por quê? Na cabeça deles, todos entregam a mesma coisa. Todos são iguais. Só que olha um ponto interessante. Os seus pacientes, eles não têm todas as demandas. Eles têm uma demanda. Às vezes duas. Não sei. Mas, em tese, de forma geral, uma demanda. Então, faz sentido você nichar para alguma demanda. Porque você vai pegar uma parcela muito grande do mercado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você niche para burnout. Você tem um monte de psicólogos que atende tudo. Os pacientes que estão com burnout e estão procurando um psicólogo por burnout, quando eles veem 10 psicólogos que atendem tudo e vê você que é especialista em burnout, eles escolhem você. Ah, mas eu vou perder os pacientes de ansiedade, eu vou perder os pacientes de depressão, eu vou perder os pacientes de outras coisas. Dane-se. Perca. Porque é melhor você dominar o nicho de burnout e você conseguir muitos pacientes que veem diferencial em você, do que você ser só mais um psicólogo que atende pacientes ruins, que vai te pagar R$30, que não enxerga diferencial no seu trabalho, que não enxerga valor no seu trabalho. Se você aumentar R$10 o valor da sessão, ele vai sair e vai buscar outro psicólogo. O que você prefere? É melhor um paciente que fica com você porque ele enxergou o valor no seu trabalho. E a partir do momento que ele vê 10 psicólogos iguais e você é diferente com a demanda que atende a demanda que ele precisa, você é diferente. Um dos caminhos, tá? Não é só isso. Isso é um norte. O segundo norte é posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é você mostrar a sua opinião. É você mostrar o que você acredita, o que você desacredita, o que você não gosta, o que você gosta, o que você aprova, o que você desaprova. Isso é posicionamento. Eu vou te dar um exemplo meu, do nosso posicionamento aqui na agência. Pro trabalho de marketing, talvez faria muito sentido eu atender terapeutas de forma geral. Porque o trabalho de marketing para um psicólogo, para um psicanalista, não é muito diferente para um constelador familiar, para um terapeuta holístico ou para qualquer outro terapeuta e etc. Entendeu? Não é muito diferente, o processo é muito parecido, inclusive. Talvez eu ganhasse mais dinheiro se eu fizesse isso. Talvez. Quer dizer, provavelmente não. Provavelmente eu não ganharia. Mas vamos lá. Eu atenderia um público maior, certo? Na verdade não, talvez. Porque não tem muitas agências que são nichadas para terapeutas, né? Talvez eu ganhasse mais dinheiro, sim. Só que aí que tá. O meu posicionamento é o seguinte. Eu não atendo constelador familiar. Eu não atendo reiki. Não atendo terapeuta holístico. Eu só atendo psicólogo e psicanalista. Eu só atendo psicólogo e psicanalista. Só atendo os dois. Eu não atendo os outros. Por quê? Porque olha só. Convicção minha.
Eu acredito nisso. E olha só que interessante, eu não atender constelação familiar e eu ser ativa nas minhas redes sociais combatendo a constelação familiar, faz com que os psicólogos, de forma geral, gostem mais de mim. Tudo bem. Ah, mas então isso é tudo falso, isso é pensado, mano, você enganou a gente. Não, isso é um posicionamento real, meu. Se eu simplesmente decidir, por questão de posicionamento, expor ele. Eu simplesmente expus o que eu já acredito, entendeu? Posicionamento é isso. É você não querer se encaixar, você falar da maneira que você fala, usar as gírias que você fala, ou você tentar se aproximar ao máximo do público que você trabalha. Você tentar fingir ser uma folha em branco, usar o português mais correto, ser o mais calma possível, ser o mais neutra possível e assim por diante, vai fazer você só mais um, porque a maior parte dos psicólogos já estão fazendo isso. Se você quer se diferenciar, então, resumindo, tenha um nicho, porque o nicho é o começo, não é o final. Só você nichar não vai fazer você ter um monte de paciente, tá? Não vai. Mas assim, um nicho, ele vai adiantar muito esse processo, ele vai facilitar muito o processo pra você conseguir paciente. Muito. Você não tem ideia. Só ele não vai resolver. Mas assim, cara, é um adianto que você não tem ideia, né? Um exemplo que eu costumo dar é o exemplo do maratonista. Imagina o seguinte, imagina que tem você e tem uma outra pessoa, um outro maratonista. Você é um maratonista e tem outro maratonista. Eu viro pra você e falo o seguinte: fulano, usa esse tênis de corrida aqui, porque a chance de você chegar até o final, porque esse é super tecnológico, tem um monte de coisa aqui e tal, amortecimento, etc. A chance de você terminar a corrida é muito grande. É muito grande mesmo. Você conseguir terminar a corrida com esse tênis, você tem uma vantagem, não tem? Beleza. Aí eu faço a mesma proposta, você aceita, né? Pega o tênis, beleza. Aí eu tenho outro tênis. Aí eu vou lá pro seu concorrente e falo a mesma coisa. Cara, fulano, usa esse tênis aqui, porque esse tênis aqui vai te ajudar, tal. Aí ele é teimoso e fala assim: não quero, não preciso. E ele vai descalço. Cara, é garantido que você com esse tênis, você vai ganhar a maratona? Não. Mas você tem uma tremenda vantagem. Tem, pra caramba. É impossível que o seu concorrente que tá descalço, ele ganhe a maratona? Também não. Mas vai ser muito mais difícil pra ele. Entendeu? O nicho, ele é isso. Ele é o começo. De nada importa você definir o nicho se você não correr. Entendeu? E tem um monte de coisa em cima disso. Então, o nicho é muito bom. Posicionamento é muito bom. E agora a gente vem pras partes mais práticas disso, a gente abraçar as oportunidades que o nicho, o posicionamento nos dá, né? Basicamente, o primeiro é você anotar quais são os problemas reais que o seu paciente tem no nicho que a gente tá trabalhando, entendeu? Então não vai ser uma coisa aberta, tipo assim, o paciente tem XYZ, coisa de cabeça. É anotado. Você vai anotar exatamente quais problemas ele tem e quais consequências aqueles problemas causam. Por exemplo, eu sou nichada para ansiedade. O que a ansiedade causa? Taquicardia, esses são sintomas, né? Taquicardia, pensamento acelerado, não conseguir dormir, ruminação de pensamento, vai causar esse tipo de coisa. Agora, quais consequências esses problemas causam na vida do paciente? Se ele não dorme direito, ele acorda irritado. Se ele acorda irritado, ele não trabalha bem. Se ele não trabalha bem, os relacionamentos dele ficam ruins. Imagina se ele tem uma crise de pânico no trabalho, como é que vai ser a imagem dele? Provavelmente o chefe dele não vai gostar, ele perde uma possível promoção, ele pode perder um possível network. Isso são as consequências que acontecem na vida dele, entendeu? Mas eu vou falar isso pro seu paciente? Às vezes não, mas escreva, porque vai te dar uma compreensão muito maior de como é que é seu paciente. E aí depois disso, depois que você definiu o nicho, posicionamento, entendeu os problemas que aquela demanda específica causa do seu paciente, aí você vai trabalhar como o seu trabalho resolve o problema dele, entendeu? Isso é muito importante. Por quê? Aí eu volto a outro exemplo que eu sempre dou. As pessoas, elas não conseguem imaginar como um psicólogo vai resolver o problema dela, entendeu? Vou te dar um exemplo incrível. Médico. Vamos supor que você vai fazer uma cirurgia do apêndice. Você sabe que anestesia o médico vai usar? Você sabe qual bisturi, aonde ele vai cortar, qual artéria ele vai pular? Você sabe? Não sabe. Ou pelo menos imagina que não sabe, eu não sei, né? Mas você tem uma ideia de que se for fazer uma cirurgia dessa, você vai ir pra uma sala de cirurgia, você vai ser anestesiada, vão te cortar, tirar o apêndice, suturar, depois você vai pra UTI e vai ficar em recuperação. Você tem uma ideia, e essa ideia, mesmo que seja muito vaga pra um médico, por exemplo, ela faz sentido pra você e faz sentido que ela resolva o seu problema. O paciente, ele não consegue imaginar isso no seu trabalho. Ele não consegue imaginar que como eu, conversando com um desconhecido, vai resolver o meu burnout. Ele não consegue imaginar, ele não entende como é que isso funciona. E por ele não entender como é que isso funciona, ele não fecha, entendeu? Então você precisa entender quais são os problemas, quem é seu público, você precisa entender quem são essas coisas, pra você conseguir criar uma maneira, pra você explicar de forma didática como o seu trabalho consegue resolver o problema do paciente, entendeu? E fizer sentido pra ele. Não precisa ser tintim por tintim explicando tecnicamente cada coisa. Não, mas ele precisa ter uma ideia de que 1 mais 1 é 2. E que ele tem burnout, você especialista em burnout, resolve o burnout, entendeu? Ele precisa ter essa ideia. Porque até então, se você não fizer isso, ele simplesmente, olha só, ele unicamente está fechando com você porque você se diz especialista em burnout. Mas ele não entende como é que tá funcionando, ele tá na fé, ele tá no voto de fé, entendeu? Quando você pega um paciente que tá no voto de fé, dá algum problema, ele sai na mesma hora. Na mesma hora ele sai, ele não aceita pagar mais, ele não aceita nada disso. Ele vai ser um paciente ruim. Entendeu? Por quê? Porque o processo não fez sentido pra ele. Bom, então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui, de verdade, ele é muito bom. É dessa maneira que você tem que se destacar. É dessa maneira pra você se destacar. Assista a aula do Básico 1, ela é muito boa, vai te dar uma compreensão muito melhor de como é que funciona esse mercado.
E se você é psicólogo e quer saber mais sobre marketing, se inscreva nesse canal, porque eu sou a única marqueteira que entrega conteúdo assim, conteúdo de forma aprofundada aqui para os psicólogos, que não seja posta todo dia no Instagram. Eu entrego conteúdo de verdade. Então, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo para me incentivar a trazer mais vídeos assim, e até o próximo vídeo.